Peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Alexandre Peixinho. Presente. Elinho Moreto. Hiroshi Hirakawa. Presente. Vitório Júnior. Professor Giovanni. Presente. Rodrigo da Imobiliária. Teixeira da Comblota. Beto Juarez. Presente. Professora Selma. Presente. Ideia. Rodrigues. Presente. Abre Segura. Abre e segura. Miula. Tem início a ordem do dia. Discussão única, projeto de lei número 30/2016, institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Em discussão, o projeto de lei 30/2016. Em votação. Votação nominal. Peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Votação da discussão única, projeto de lei número 30/2016. Vereadores Elinho Moreto. Prova. Hiroshi Hirakawa. Prova. Vitório Júnior. Professor Giovanni. Aprovo. Rodrigo da Imobiliária. Aprova. Teixeira da Comblota. Aprova. Beto Juarez. Prova. Professora Selma. Aprovo. Ideia. Rodrigues. Prova. Abner Segura. Miura. 30/2016 foi aprovado por 12 votos contra 0. Projeto de lei número 42/2016. Assunto: altera o quadro de empregos do efetivo público municipal, pedido pela CLT da Prefeitura Municipal de Mairica e da outras providências do prefeito. Em discussão, o projeto 42/2016. Em votação, a pedido do vereador Elinho, votação nominal do projeto 42/2016. Votação: projeto de lei número 42/2016. Vereadores Elinho Moreto. Rejeito. Hiroshi Hirakawa. Rejeito. Vitório Júnior. Professor Giovanni. Rodrigo da Imobiliária. Teixeira da Comblota. Rejeito. Beto Juarez. Aprova. Professora Selma. Aprovo. Ideia. Rejeito. Rodrigues. Rejeito. Abner Segura. Miula. O projeto foi rejeitado por 7 votos contra 5. Projeto de lei número 63/2016-L. Assunto: altera a lei municipal número 3045, de 21/10/2013, que dispõe sobre a isenção de IPTU e demais taxas relacionadas ao cadastro imobiliário a portadores de doenças graves. Autor: vereadora Deia. Em discussão, o projeto de lei 63/2016L. Eu peço a palavra. Com a palavra por 15 minutos, vereadora Deia. Essa lei já existe, ela foi criada há alguns anos, favorece muitas pessoas, mas eu observei que o prazo às vezes é insuficiente para as pessoas darem entrada. Como há uma outra lei que também vai no mesmo caminho do benefício da isenção do IPTU para aposentados e pensionistas, cujo prazo para requerimento é até dezembro do ano anterior ao pedido de isenção, então eu penso que não haverá problema se essa lei também tiver, desculpa, de novembro,
Então eu vejo que não há problema se a gente estender o prazo até novembro, mesmo porque nós vamos estar na mesma linha da outra lei que a Prefeitura já trabalha há alguns anos. Então eu peço a aprovação de todos para a gente estender esse benefício a quem é portador das doenças raras que a lei beneficia. Desculpa, doenças crônicas. Eu peço aprovação. Continue discussão o projeto de lei 63/2016. Em votação, os vereadores foram favoráveis pela discussão, os que foi contrário regulamentar. O projeto está aprovado. Projeto de lei número 58/2016, traço F. Assunto: dispõe sobre o loteamento indevido. Pela ordem, senhor presidente. O vereador professor Giovanni. Eu gostaria de retirar a minha emenda a este projeto, emenda número 56. Tá, está arquivada a emenda de número 56 a pedido do autor. As demais emendas já foram votadas na primeira discussão. Só fazer um... Então em discussão a emenda de número 52, a emenda de número 53, a emenda 54 foi arquivada a pedido do autor, a emenda de número 55, né, vereador? E a 55 foi arquivada também, né? Foi o pedido, Então, nós estamos discutindo a emenda de número 53, 52, 53 e 50. É só as duas. Em discussão a emenda de número 52 e 53. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Os vereadores foram favoráveis pela discussão, os proprietários regulamentar. A emenda de número 52 e 53 se encontram aprovadas, as 54, 55 e 56 estão arquivadas. Agora, em discussão, em segunda discussão, o projeto de número 58/2016. Em votação, os vereadores foram favoráveis pela discussão, os proprietários regulamentar. O projeto de número 58/2016 está aprovado. Projeto de lei número 28/2016. Assunto: dispõe sobre a criação do terminal rodoviário de passageiros. Questão de ordem, vereador Árbitro Seguro. Está suspensa a sessão por 15 minutos a pedido do líder do governo. Nós já se reunimos, já temos parecer nosso. 10 minutos aí, pode voltar a sessão. Muito obrigado, vereador Árbitro Segura, sempre rápido e todas as vezes que se reúne com a base do prefeito. Então vamos voltando para a sessão. Peço ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Vereadores Alexandre Peixinho, Presente. Elinho Moreto, Kiyoshi Hirakawa, presente. Vitório Júnior, professor Giovanni, Presente. Rodrigo da Imobiliária, Teixeira da Fundroca, Beto Juarez, Presente. professora Selma, Deia, Rodrigues, presente. Abner Segura, presente. Piura. Em discussão o projeto 28/2016. Na realidade, em discussão as emendas de número. Vou ver aqui que tem uma confusão com as emendas aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Vitório Júnior. A emenda 22, eu peço o arquivamento dela. A emenda 22 está arquivada a pedido do autor. Questão de ordem, vereador Rodrigues. Gostaria também de pedir arquivamento da emenda, normalmente, tem continuado em 27.
Na emenda 27. A emenda 27 está arquivada. Então, temos aqui as emendas. Deixa eu só achar aqui. 23, 24 e 51. Em discussão, as emendas de número 23, 24 e 51. 20. Peraí. É que não está na capa aqui. Eu fui pela capa. Então aqui tem uma. Número 57. É isso, Francisco? Em discussão, as emendas 23, 24, 51 e 57. Em discussão. Gostaria que todas fossem nominais. Votação nominal. Então, tá ok. Pela ordem. Tá, eu vou pedir para que seja lida as emendas número 23. A gente discute e vamos uma por uma. Emenda número 23, barra 2016, ao projeto de lei número 28, barra 2016 do Executivo. Fica suprimido o artigo 20 do projeto de lei número 28, barra 2016. Vereador Vitório Júnior. Em discussão, a emenda de número 23. Nenhum vereador quer fazer essa palavra. Passo em votação a emenda de número 23. Primeira discussão. Vereadores Alexandre Peixinho, Aprovo. Elim Moreto, Kioshi Hirakawa, aprovo. Vitório Júnior, Professor Giovanni, Rejeito. Rodrigo da Imobiliária, Teixeira da Comprova, aprovo. Beto Juarez, rejeito. Professora Selma, Rejeito. Ideia, Aprovo. Rodrigues, aprovo. Árvore de Segura, rejeito. Miura, A emenda de número 23 foi rejeitada porque ela precisava ter 2/3 dos votos e só teve 8 votos favoráveis e 5 contra. Então a emenda encontra-se rejeitada. Vamos lá, peço ao secretário que faça a leitura da emenda número 24. emenda número 24, barra 2016, ao projeto de lei número 28, barra 2016 do Executivo, no artigo 1º do projeto de lei número 28, barra 2016, onde se lê Avenida 27 de Outubro, leia-se Avenida Conselheiro Francisco de Paula Henrique, vereador Vitório Júnior. Em discussão, a emenda número 24, barra 2016, em primeira discussão. Nenhum vereador querendo fazer a palavra, passo em votação. Peço ao secretário que faça chamada à primeira discussão da emenda número 24, barra 2016. Votação da emenda 24, barra 2016. Vereadores Alexandre Peixinho, Aprovo. Elim Moreto, aprovo. Kioshi Hirakawa, aprovo. Vitório Júnior, Professor Giovanni, Aprovo. Rodrigo da Imobiliária, aprovo. Teixeira da Comprova, Beto Juarez, aprovo. Professora Selma, Aprovo. Ideia, Rodrigues, Árvore de Segura, aprovo. Miura, A emenda de número 24 foi aprovada por 13 votos contra 0. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda de número 51. emenda número 51, barra 2016, projeto de lei número 28, barra 2016, de autoria do Executivo. Ao artigo 3º do projeto de lei número 28, barra 2016 do Executivo, fica acrescido o parágrafo de seguinte teor. Parágrafo único. A empresa concessionária é responsável pela manutenção e preservação permanente da Praça Kameishi Okamoto, na Vila Sorocabana, vedando-se a exploração comercial permanente em seus limites. Vereador Kioshi Hirakawa. Em discussão, a emenda 51, barra 2016. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra. Passo em votação e peço ao senhor secretário que faça chamada dos seus vereadores para a emenda de número 51 em primeira discussão.
Votação da emenda 51/2016. Vereadores Alexandre Peixinho. Aprovo. Eni Moreto. Pio Shirakawa. Aprovo. Vitório Júnior. Professor Giovanni. Rejeito. Rodrigo da Imobiliária. Teixeira da Combloco. Aprovo. Beto Juarez. Rejeito. Professora Selma. Rejeito. Ideia. Aprovo. Rodrigues. Aprovo. Abner Segura. Rejeito. Viúla. A emenda foi rejeitada porque precisava ter 9 votos a favor e não teve, então foi rejeitada. 8 votos a favor e 5 contra. Emenda número 57/2016 a projeto de lei número 28/2016 do Executivo. O parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei número 28/2016 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Concessão para a exploração, manutenção e administração dos serviços públicos da terminal rodoviária de que trata este artigo será outorgada pelo período de 12 meses, prorrogáveis por uma única vez e no máximo por igual período. Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão a emenda de número 57/2016. Em votação, peço para o senhor secretário faça chamado dos senhores vereadores para a votação em primeira discussão da emenda 57/2016. Primeira discussão, a emenda número 57/2016. Vereadores Alexandre Peixinho. Aprovo. Eni Moreto. Pio Shirakawa. Aprovo. Vitório Júnior. Professor Giovanni. Rejeito. Rodrigo da Imobiliária. Teixeira da Combloco. Aprovo. Beto Juarez. Rejeito. Professora Selma. Rejeito. Ideia. Aprovo. Rodrigues. Aprovo. Abner Segura. Rejeito. Viúla. A emenda número 57/2016 precisava ter 2/3 dos votos, não teve, ela encontra-se rejeitada. Foi 8-5. Então, passamos agora em discussão o projeto 28/2016. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Vitório Júnior. Solicito que o artigo 20 seja votado em destaque, conforme o artigo 280. Tá, então está destacado da votação do projeto 28/2016 o artigo 20. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Elinho Moreira. Conforme o artigo 280 do regimento interno, veto votação em destaque do artigo 2, parágrafo 1. Então, continua em discussão o projeto 28/2016, excluído o artigo 20 e o parágrafo único, está sendo votado em destaque, e o artigo 20, o artigo 2 do parágrafo, e o parágrafo único, e o artigo 20, a pedido do vereador Vitório Júnior, e o artigo 2, parágrafo único, a pedido do vereador Elinho Moreto. Continua em discussão o projeto 28/2016. Em votação, peço ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores para a aprovação do projeto. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Beto Juarez. E o destaque vai ser votado depois? Primeiro, o vereador Beto Juarez, votamos o projeto sem esses artigos e o parágrafo e aprovamos o projeto. Posteriormente, a votação dos artigos, certo? E aí tem que a votação
alcançar 2/3 para poder voltar o parágrafo e os artigos para o projeto, ou ele encontra-se rejeitado. Então é dessa forma que vamos procedendo. Vamos primeiro votar o projeto e depois votar em destaque o artigo 2 e o parágrafo único e o artigo 20. Votação da primeira discussão do projeto de lei número 28/2016. Vereadores Alexandre Peixinho. Aprovo. Elia Moreto. Pio Chiracal. Aprovo. Vitório Júnior. Professora Giovanni. Aprovo. Rodrigo da Imobiliária. Aprovo. Teixeira da Cambroca. Aprovo. Beto Juarez. Aprovo. Professora Cel. Aprovo. Ideia. Rodrigues. Aprovo. Abner Segura. Biura. O projeto 28/2016 está aprovado, destacado sem os artigos 2, sem o parágrafo único e sem o artigo 20. Então ele foi aprovado sem esses artigos. Esses artigos serão votados em destaque agora. Pela ordem, o vereador. Eu gostaria que fosse lido os artigos. Eles vão ser lidos agora para poder discutir e votar, vereador. Artigo 2º. Fica o município autorizado a outorgar, mediante processo de licitação na modalidade de concorrência pública em caráter de exclusividade, nos termos do artigo 4º, inciso 12º da Lei Orgânica Municipal, com base no previsto na Lei Federal nº 8.987/95, concessão dos serviços públicos de exploração, manutenção e administração do terminal rodoviário municipal. Parágrafo único. A concessão para exploração, manutenção e administração dos serviços públicos do terminal rodoviário, que trata desse artigo, será outorgada pelo período de 5 anos, prorrogáveis por uma única vez, no máximo por igual período. Em discussão a supressão do artigo 2 e do parágrafo único. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra? Pela ordem, vereador. Votação nominal. Peço ao senhor secretário que faça chamada para a votação nominal da supressão dos artigos conforme o artigo 280 do Regimento Interno. Votação do artigo 2º parágrafo e do parágrafo único. Só para que ficar bem claro, para não dar dúvida. Quem votar aprovando, permanece o artigo. Quem votar rejeitando, concorda com a retirada do artigo do projeto. Então, para que não tenha confusão na hora de votar. Votação do artigo 2º e parágrafo único. Vereadores Alexandre Peixinho. Rejeito o artigo 2. Elia Moreto. Rejeito. Pio Chiracal. Rejeito. Vitório Júnior. Rejeito. Professor Giovanni. Aprovo. Rodrigo da Imobiliária. Rejeito. Teixeira da Cambroca. Rejeito. Beto Juarez. Aprovo. Professora Cel. Aprovo. Ideia. Rejeito. Rodrigues. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Biura. O artigo 2 do parágrafo único foi rejeitado por 8 votos contra 5. Em discussão, o artigo 20. Artigo 20º. Em caso de inexistência de concessão da administração e exploração do terminal rodoviário de passageiros por terceiros, o Poder Executivo poderá celebrar permissão remunerada do uso
pelo prazo de 5 anos das lojas existentes no terminal rodoviário municipal, observada a legislação pertinente. Continua a discussão, a supressão, ou seja, o voto em destaque do artigo 20. Pela ordem, vereador Sr. votação Giovanni. nominal. Pois não, peço ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores para votação da supressão do artigo 20, conforme o artigo 88 do regimento interno, e também o procedimento é o mesmo. Quem votar pela aprovação permanece o artigo. Quem votar pela rejeição retira o artigo. Votação do artigo 20. Vereadores Alexandre Peixinho, Rejeito. Elinho Moreira, rejeito. Diogo Chiracal, rejeito. Vitório Júnior, rejeito. Professor Giovanni, Aprovo. Rodrigo da Imobiliária, rejeito. Teixeira da Combroca, rejeito. Beto Juarez, Aprovo. Professora Selva, Aprovo. Ideia, Rejeito. Rodrigues, rejeito. Abner Seguro, Aprovo. Viúna, O artigo 20 foi rejeitado, porque conforme o projeto e outras coisas foi lido, ele teria que ter 2/3 dos votos para permanecer. Como ele não teve 2/3 dos votos, ele está rejeitado o artigo 20, também por 8 votos contra 5. Peço ao secretário que dê, só para mim fazer a leitura correta aqui. Então, o projeto de número 28/2016, em primeira discussão, fica aprovado sem os artigos 2, parágrafo único, e o artigo 20. Projeto de Lei número 53/2016. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 76.400 para atender despesas com o convênio com o CIE e para a complementação da folha de pagamento dos estagiários. Autor prefeito. Em discussão, o projeto de número 53/2016. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação e peço ao senhor secretário que faça chamada dos seus vereadores para aprovar, para a votação em primeira discussão do projeto 53/2016. Primeira votação, projeto de lei número 53/2016. Vereadores Alexandre Peixinho, Aprovo. Elinho Moreira, Diogo Chiracal, aprovo. Vitório Júnior, Professor Giovanni, Aprovo. Rodrigo da Imobiliária, Aprovo. Teixeira da Combroca, aprovo. Beto Juarez, Aprovo. Professora Selva, Aprovo. Ideia, Rodrigues, Abner Segura, aprovo. Viúna, Eu vou suspender a sessão por 5 minutos só para mim confirmar o acho com o Chiquinho, para que a gente possa. Eu estava só consultando aqui, porque esses dois projetos, ele tem, um é daqui, não, esse aqui pode esperar, 15 de setembro, 15 de agosto, né? É que esse projeto, o prazo para votação é dia 15 de agosto, então hoje é o prazo para votação dele. No caso do regime de urgência que o prefeito colocou, hoje é o último dia para votar esse projeto. Então, eu estou colocando uma extraordinária para ser votado
logo o término dessa sessão ordinária. Qual que é a sessão? Qual o projeto? Projeto de número 28. Está aqui, ó. Prazo para votação dia 15. Então, fica convocado para a 78ª sessão extraordinária, após o término dessa sessão ordinária, para deliberar o projeto do 28, de número 28/2016 do Executivo. Então, fica convocado uma sessão extraordinária após o término da sessão ordinária, para deliberar o projeto 28/2016. Está encerrada. Divulgado, vereador. Foi o projeto 53/2016 foi aprovado por 13 votos contra 0. É só para que é o que dispõe sobre abertura de crédito especial para os estagiários. Já está aprovado esse daí. Então fica convocada a 78ª sessão extraordinária após o término da sessão ordinária para deliberar o projeto 28/2016 em segunda discussão. Está encerrada a presente sessão.